E quando a gente pensa que já viu de Dizer, né? tudo, né? E a gente sabendo, né, que Europa, Estados Unidos, né, todo mundo ouvindo e vendo nossos áudios, né, é estarrecedor. É estarrecedor, porque, de novo, nós estamos querendo perguntar agora de novo para a turma do Maranata, cadê o Espírito que revela tudo? Será? Que Espírito é esse que tem revelado? Que situação é essa que a Maranata chegou? Irmãos, eu vou contextualizar para que vocês possam entender. Então, o que aconteceu? Na escola bíblica dominical, do dia 13, agora, deste último domingo, 13 de abril, então, o que aconteceu? Eu vou repetir aqui exatamente as palavras do pastor Gedeu Tigueiros. Ele disse o seguinte: hoje nós estamos com quase 250 mil participantes. Então, vejam, ele não disse que eles têm 250 mil contribuições ou respostas, ou seja, uma pessoa que manda 4, 5, 10 respostas. Ele disse, estamos com quase 250 mil participantes. Inclusive, quando nós fizemos o comentário desta escola bíblica, eu cheguei a falar: olha, eu acho estranho, como tem 250 mil participantes, e nós olhamos então aqui nas visualizações do YouTube, durante a transmissão, você vai ver que é sempre assim, todos os domingos, chega-se a 13 mil visualizações, pessoas acompanhando ao vivo. Depois que encerra a escola bíblica e depois que passa ali, lá chega lá para depois de meio-dia, você vai conferir, chega-se então a 30, 35 mil visualizações. Normalmente é sempre essa a quantidade de visualizações. Então, o que eu quis dizer foi o seguinte: eu não conseguia entender, e olha, eu falei isso agora, neste domingo, eu não conseguia entender como pode haver 250 mil participantes se o próprio número de visualizações do YouTube tem 35 mil visualizações. Então, eu achava que não estava batendo, não estava fazendo sentido para mim, tá certo? Então, essa é a informação. Inclusive, aí ele fez uma brincadeira com o Gilson falou, olha, só de crianças nós temos mais de 700 crianças participando, só de crianças. Era estranho, não era, irmãos? Eu achava bem estranho, até porque, pelas nossas contas aqui, a Igreja Maranata ela deve ter exatamente por aí, em torno de 30 mil membros, mas eles dão informações diferentes. Fizemos o comentário da Escola Bíblica Dominical e ontem nós fizemos uma live, não foi, Roseli? Comentando, mais o Joaquim, a carta de desligamento do pastor Rodrigo de Pernambuco. E nesta live, nesta que nós gravamos, neste comentário, nós chegamos a falar o seguinte: olha, ele, o próprio pastor Rodrigo, que tinha acabado de sair, ele tinha saído no dia anterior da Igreja Cristã Maranata, o pastor se desligou, e ele relatou na carta dele exatamente o quê? Que a liderança que vem ali do presbitério, Gedeu Tigueiros, Gilson Souza e os demais concordinos, eles forçam muito a barra em cima dos pastores coordenadores e acaba levando os pastores coordenadores a pressionar também os pastores, aqueles da base, que pressionam também os membros, e então essa pressão que eles vão sofrendo vai gerando uma corrupção. E eu falei, não estou me referindo a dinheiro, a roubar dinheiro, entendeu? É uma corrupção moral. Porque a pessoa, ela moralmente, ela como cristã, ela entende que falar a verdade é o moralmente correto, é o espiritualmente correto, porque o diabo é o pai da mentira. Então, ele tem aquele conceito moral muito firme dentro dele. Não podemos mentir, não podemos enganar, não podemos manipular a verdade. Mas acontece que é tanta pressão que as pessoas sofrem que, por exemplo, o coordenador começa a pressionar por números que o pastor, junto com o diácono, acaba forjando números
Ou seja, isso se afastou absolutamente da verdade. Então, quando você começa a mudar números, a alterar a realidade, isso tem um propósito de enganar as pessoas. Então, isso é uma corrupção do ponto de vista moral. Então, o que nós dissemos neste comentário do desligamento do pastor Rodrigo é exatamente isso. A própria liderança vai fazendo com que os membros da igreja e os pastores se corrompam. Eles acabam se distanciando daquilo que o Espírito Santo espera deles, que é a santidade. E verdade está ligada à santidade. Se você mente, se você engana, se você dissimula, se você é conivente com mentira, você se afastou da santidade. E a palavra de Deus diz o quê? Sede santos, porque eu sou santo. E fala também que a mentira, a paternidade da mentira é do diabo. E Jesus disse também, olha, o seu procedimento, o seu falar é o sim é sim, o não é não. O que passa disso procede do maligno. As pessoas não percebem que, sem querer, elas estão se afastando de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, e estão se aproximando das obras das trevas, quando eles aceitam a corrupção, quando eles não falam nada, quando eles se calam, quando eles aceitam, são coniventes porque não falam nada, e tem alguns que são também cúmplices. O cúmplice é aquele que vai lá e muda o número. O conivente é aquele que sabe que o pastor, o diácono, mudou o número e não fala nada. E o cúmplice é aquele que muda o número. Todos são igualmente culpados, juntamente com aquele que está produzindo e promovendo a corrupção. Então, este é o contexto, porque hoje nós recebemos um áudio por meio do Joaquim, onde é revelada a farsa dos 250 mil participantes. Uma pessoa que é membro, que faz parte da liderança da igreja, encaminhou um áudio para Joaquim e então revelou como são feitas essas manipulações de números, tá certo? Então, esse é o contexto. Então, sobre essa introdução, Roseli, você quer falar alguma coisa? Dizer que a mentira, nós já falamos isso uma vez, mas a gente tem que reforçar. A mentira já está no DNA da seita Maranata. A Maranata já surgiu de uma mentira. Quando eles ficam falando aí que éramos 8 pessoas, 10, e o Espírito Santo nos moveu, e o Pentecostes somos o avivamento do Pentecostes. Inventa toda essa história aí. Irmãos, ficam floreando tudo isso. Eu cansei já de escutar quando eu estava na Maranata. Isso, olha, lá para 85, 86, 88, né, 90. Eu cansei de escutar isso. Eu ficava imaginando, nossa, deve ter sido assim, um negócio maravilhoso, né? Essas poucas pessoas ali tiveram o privilégio desse derramar. Mas que derramar do Espírito Santo o quê? Gedeuti fez uma rebelião lá na igreja presbiteriana de Vila Velha. Está tudo contado, documentado no livro do Joel Brinco. Não tem como negar. E Joel Brinco deixou esse legado, essa bênção libertadora para as pessoas. Então, aí já começa a mentira da Maranata. E outras mais, tem muitas. Estamos aqui com 1 bilhão de visualizações. Estamos. É tanta coisa, né? Acho que tem até um vídeo que o pastor Saulo elencou as mentiras da Maranata. E foi ali mostrando e provando quantas mentiras são. Isso deve ter muito mais. Olha, irmãos, a gente às vezes só sabe, a gente só consegue enxergar é a ponta do iceberg. Às vezes a gente não consegue nem medir o que vai ali para baixo, porque a gente não consegue enxergar. Agora, quem está lá dentro, quem está ali bem próximo do Gedeuti, conhece bem esse iceberg, sabe bem como é que é esse iceberg, quanto que mede, a profundidade, a largura, né? Estão tudo ali na quarta, quinta dimensão, ali junto com o Gedeuti, estão
já envolto nessa dimensão aí, então eles sabem bem. E como disse o pastor Saulo, esses são os culpados, assim como tem os cúmplices, mas todos estão envolvidos nessa corrupção moral, porque a mentira dentro de uma igreja cristã, mas se fosse dentro da política, dentro de outra coisa, tal, tudo, né? Mas dentro de uma igreja que se diz cristã, que se diz que é a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo revela, fala, se manifesta, é só aqui que Deus fala, é só aqui que o Senhor fala, não é nem Deus, eles não falam Deus, falam, o Senhor fala. Olha, mas esse senhor aí deve ser muito mentiroso também, viu? Esse senhor aí deve ser, é o pai da mentira, só pode ser. É ele que está aí dentro dessa igreja que se diz cristã Maranata. Joaquim, sobre a introdução, essa questão desta corrupção moral, você quer também fazer o seu comentário? Pastor Saulo. O problema é a pressão demais, né? Que o Judeti que ele quer ser, ele quer ter o ego afagado, louvado, exaltado, somente Judeti, solos Judeti, ele é o cara, ele é que pode. É um fracasso, mas ele acha que ele está podendo. E aí os coordenadores bem pagos aceitam que façam essas coisas para acalmar Judeti, para que o ego dele seja afagado. E como muitos dizem, vamos fazer a vontade dele, porque está perto de morrer mesmo. Daqui um pouco acaba tudo. É assim que se fala.